mês em que celebramos o Dia Internacional da Mulher, o Pode Inspirar com Livinha Vasconcelos apresenta histórias de força, propósito e transformação. Mulheres que ocupam espaços, constroem pontes e deixam marcas profundas na sociedade. Minha convidada hoje, gente, é tão especial. De verdade, ela já tá dando uma risadinha aqui. Porque a gente se conhece na luta há muito tempo. A gente sempre tá se encontrando, mas eu já disse pra ela que a gente tem que se encontrar mais, trocar figurinhas, porque essa mulher é potente. Estamos falando hoje, por que eu a convidei? Principalmente porque está chegando o dia do deficiente visual. E aí eu disse, quem eu trago? Ora, quem eu trago? Minha amiga Estrela Rodrigues, que ela é da parte da coordenadoria, né, de relações institucionais, ela é orientadora da coordenadoria da políticas públicas do Direito da Pessoa com Deficiência do Estado do Ceará, psicóloga, professora, conselheira, a mulher é tudo e uns canudos. Seja muito bem-vinda, viu, amiga? Ai, muito obrigada, Lívia. O prazer é todo meu. Você estava falando e eu lembrei que quando eu te conheci, eu não tinha nem graduação em psicologia ainda. Acho que era estagiária do Laboratório de Inclusão. Verdade. Então, a gente pode botar aí uns 12 anos ou de amizade, mais, viu? A gente tem uma estradazinha junta, né? Temos sim. Como a gente está aqui também com a Estrela e a gente quer começar a fazer isso no programa, e eu decidi fazer nesse momento, a gente vai fazer nossa audiodescrição, né? Então, eu estou de blusa lilás, com a calça preta e minha boa sapatilha da Pampilha preta. Tenho 1,5 m, sou da cor parda, branca. Tô com a unha pintada de marrom, meu óculos de grau, cabelos loiros, compridos e olhos verdes. Belíssima. Né, Estrela? Agora é minha vez, né? É. Porque cego também se autodescreve. Exatamente. Bom, é um prazer estar aqui hoje. Eu sou uma mulher cega, de pele parda, tenho os olhos e os cabelos castanhos, meus cabelos são lisos e curtos, tipo long bob, é um corte meio curto atrás, um pouquinho mais comprido na frente. Estou usando uma cropped e uma saia longa, acho que isso é tipo off-white, não tenho certeza não. Estou usando acessórios dourados, um óculos com armação preta, com inteligência artificial. E não dá pra ver, mas embaixo da mesa tá a Bela, meu cão-guia, que é um labrador de cor preta. Muito Bela. fofinha, que vai aparecer algumas vezes o ronco dela na nossa conversa. Aqui é a Estrela, gente, é a Bela, entendeu? Quem é a estrela da Estrela é a Bela, não é a Estrela. Porque a Bela, ela ofusca qualquer pessoa. A Bela chega primeiro. Chega primeiro. Amiga, eu queria perguntar pra você, quem é a Estrela Rodrigues? Ai, eita, agora... Sou muitas coisas, mas eu acho que, mais do que tudo, eu sou uma mulher que nasceu com deficiência, Sim. Mas eu vim entender que eu era pessoa com deficiência quando eu me tornei uma pessoa cega. Sim. Eu nasci com baixa visão, e aí eu ceguei aos 20 anos. Vai fazer 16 anos agora em janeiro, ó, eu sou bem jovenzinha. Bem jovenzinha. Vai fazer 16 anos que eu ceguei, e só aí eu entendi que eu era uma pessoa com deficiência, né? Sou psicóloga, sou conselheira do CRP11, sou professora da Fundação Oswaldo Cruz e trabalho junto com a equipe da doutora Socorro França, alguém que eu tenho, assim, maravilhosa, carinho muito né? especial. Né? Ela me convidou para participar da equipe da Coordenadoria de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência, fazendo esse trabalho de relações institucionais. E eu tenho muito orgulho em fazer parte dessa equipe, porque eu sempre digo que em toda a minha trajetória profissional, as pessoas viam a minha deficiência antes de verem o meu potencial. E quando eu fui fazer entrevista para trabalhar com a doutora Socorro, eu fui muito nervosa, né? Porque, gente, Socorro França é Socorro França, né? Mas aí ela olhou para mim de uma forma totalmente diferente das outras pessoas. Ela me viu como uma profissional que era cega, e não uma cega que era psicóloga. Sim. Então, eu acho que isso fez muita diferença na minha trajetória profissional. Eu sou mãe também, e sou psicóloga clínica, trabalho com a psicologia perinatal e da parentalidade. Então, eu sou muitas em uma só. De vez em quando, eu sou uma pessoa que dorme, que vive. De vez em quando a gente vive, né, amiga? Estrela Rodrigues transforma conhecimento em ação. Psicóloga e defensora das políticas públicas para pessoas com deficiência, ela atua para garantir que inclusão não seja apenas discurso, mas prática cotidiana.
cresci entendendo que todos os espaços são para nós. Só que às vezes a gente tem que brigar muito para a gente estar nesse espaço. Clariene Abreu e Elione Souza mostram que limites não definem destinos. No esporte, encontraram força. Nos obstáculos, encontraram propósito. Eu estou com um casal, grandes amigos, eu acho que já vai ter o quê? Uns 9 anos, mais ou menos, que a gente se conhece. Que é o meu casal joiado. Elione e Clarinha, sejam muito bem-vindos. Prazer, Livinha, tá te encontrando novamente depois de tanto tempo. Não é, amigo? Agradeço o convite, Livinha, e é uma felicidade imensa estar podendo conversar com você aqui, né, na Câmara Municipal de Fortaleza e falar desse tema tão importante pra gente. Com certeza. Esse mês é o mês do esporte e tá chegando Dia dos Namorados. Eu pensei, nada melhor do que trazer meu casal exemplo de esporte, de inclusão e de casal mesmo, de amor que ultrapassa todos e todos, não é mesmo? E aí é um prazer mesmo vocês. Obrigado por ter aceitado esse convite. Eu sei que a vida de vocês é uma correria. Só você... Eu vou perguntar um de cada vez, tá? Vou começar com a Clarinha, primeira das mulheres, né, amiga? Sim, claro. Você sabe, né? Amiga, conta pro pessoal de casa quem é a Clarinha. Desde quando nasceu até agora, o que se tornou hoje. E que tem muita coisa aí pra conquistar, muitas medalhas também. Eu sou a Clariene Abreu. Eu nasci considerado uma pessoa normal. Eu sofri um acidente de forrageira, que é uma máquina de moer capim pra gado, onde eu tive a amputação do meu antebraço direito e a minha mão. Isso eu tinha 2 anos e 9 meses. Levei uma vida normal até conhecer o Elione, já na faculdade, quando eu estava prestando faculdade de design gráfico. Eu estava para me formar e a gente se encontrou na TV Verdes Mares para falar sobre moda inclusiva. Que massa! E aí lá ele me falou que ele praticava esporte, na época ele fazia triatlo. E aí ele me fez um convite para conhecer o projeto Remar, que era desenvolvido lá na Lagoa do Colosso, onde a gente se conheceu. E falou um pouco também sobre o projeto que o professor Vicente desenvolvia, né, na Unifor, sobre reabilitação e tudo. Uhum. Me fez o convite para participar. Eu fiquei enrolando ali um tempo, assim, quase 1 ano, até que eu conheci o projeto, gostei muito, participei do projeto, desenvolvi o meu TCC da época de design gráfico para contar. Eu fiz um livro onde eu contava os depoimentos das pessoas que vivenciavam ali o projeto. Que massa! Isso. Inclusive a Maria participou. A Maria, nossa Lembra da amiga Maria? Pronto, ela participou também. E aí, com isso, foi se passando o tempo. Acabou que a gente se aproximou muito. A gente passou a namorar, hoje a gente é casado. E hoje eu tô fazendo faculdade de fisioterapia, já tô para concluir também. A segunda formação, ou seja. A segunda formação. Meu Deus. Tudo através do esporte também. Através do esporte. Isso. Tenho algumas áreas que eu fui conhecer do esporte, que o Elione também me apresentou. E atualmente eu faço atletismo. Sim. Faço prova de salto em distância e concilio casamento, faculdade, o esporte, a escola que o Eli montou, que é a escola de canoagem, né? E aí a gente também tá junto nessa parte também. E tu também tem muitas medalhas, tu já foi por aí, já correu aí, já pulou aí em muitos lugares, não foi já? Eu já representei o Brasil e o nosso Ceará também, né? Em Lima. Sim. No Pan-Americano. Que massa. Aí, atualmente, eu sou a primeira do Brasil no salto em distância. Terminei o ano passado entre as 10 do mundo. Que massa. E, atualmente, eu estou como primeira do mundo. Porque vai dependendo do decorrer. Essa habilidade, hein, cara? Vai de acordo com o que a gente vai competindo durante o ano, né? Sim, e aí, atualmente, nas competições que tem, eu estou lá no topo como a primeira do mundo no salto em distância e a primeira do Brasil. Suelen acredita no poder transformador da educação. Com sensibilidade e compromisso, ela reforça que acolher é também ensinar. E é com muita honra e para mim é um carinho enorme. A nossa convidada de hoje é já minha amiga Suelen, que é pedagoga e mestre em educação. E a gente fez uma matéria já com ela, já está por aí pela casa, em todas as plataformas. A gente quis mostrar mais um pouquinho da sua história.
Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, amiga. Eu que agradeço, né, o convite, tanto pela entrevista, como para estar aqui conversando um pouquinho sobre a minha história, que é parecida com a de muitos Muitas e pode pessoas. inspirar também muitas pessoas. A gente tá no meio das mães. Eu disse, eu preciso trazer mais a tua história como mãe, como profissional, como uma pessoa com deficiência, que é e não é, enfim. Não vou dar spoiler, eu prefiro que você diga pra gente quem foi a Sui, do começo da sua história, criança, até se tornar o que se tornou hoje. Você como referência para muitas professoras, muitas mães, para todas as mulheres. Pronto, eu sou de uma cidade chamada Pacatuba, né, pertinho aqui de Fortaleza, 40 minutinhos, 40 quilômetros mais ou menos. E eu cresci nessa cidade, né, nasci e cresci. Sou a terceira filha, né, eu tenho mais 2 irmãos, um irmão e uma irmã. Meus pais são casados. Meu pai veio do Maranhão para estudar aqui em Pacatuba, nas antigas escolas agrícolas, né? Então, a história dos meus pais já começam através da educação, né? Então, eu cresci ali nessa cidade pequena, pacata, como o próprio nome fala, né? Verdade. Pacatuba, e cresci ali em torno da minha família, né, como uma criança sem deficiência, sem indícios de que um dia eu teria alguma deficiência, né? Então, fui uma adolescente também que amava estar com os amigos, amava ir pra praça, amava sair pro cinema. Entendeu? Sempre tem aquela pracinha, né? Tem a pracinha onde todo mundo point. se reúne, né? Onde os romances também começam, né? Enfim, eu fazia teatro, amava. Eu também fazia. Fazer teatro tão bom, né? Era maravilhoso. Eu amo. Eu fazia teatro num projeto da própria prefeitura, né? Foi lá que eu e meu marido já nos conhecíamos, mas começamos a namorar no teatro, né? Que Nossa massa. história começou... Muitos anos. São 15 anos. Meu Deus, 15 muitos anos. anos. Então, a nossa história começou ali, né? E até então, sem nenhum indício de deficiência. Aos 17 anos, eu me tornei mãe do João Arthur, uma mãe adolescente ali concluindo o ensino médio, né? Com todos aqueles desafios de ser a única da família que gostava de estudar, né? Que se dedicava aos estudos, sempre fui muito dedicada aos estudos. E passei por essa situação de, será que vai continuar? Não vai continuar? Mas aí a gente optou por dar continuidade. Eu fiz muita o Enem. Cultura, né? Também de ter filho, parar e você não parou. Exatamente. Minha irmã e minha mãe foi assim, né? E eu não queria... eu queria quebrar esse ciclo, né? Isso. Esse ciclo de não continuar os estudos, apesar da maternidade. Então, a gente optou por continuar, tanto eu como o meu esposo, né? Bacana. Então, assim, a gente foi se apoiando, né? O João foi crescendo. Eu fiz o Enem grávida Meu Deus. dele. Fiz o Enem saindo a cada meia hora pra vomitar. Ai, meu Deus. Porque eu sentia muito enjoo. E fazer xixi também. Né? Mas aí eu passei, né, em pedagogia na UFC. Quando eu comecei, ele tinha 4 meses. E isso vem muito da força dos meus pais, sabe? Do apoio de dizer assim, se você quiser, a gente vai dar todo o apoio para vocês, né? Tanto eu como ele continuarem estudando. Então, nós dois somos formados pela Universidade Federal do Ceará. Que massa. Né? Na universidade pública. E valorizamos muito essa questão da educação pública mesmo. Né? Eu sou formada em pedagogia, ele em gastronomia. Como bem, passo bem. Né? Passo super bem. Arrasou. Aí depois dessa gravidez, comecei a sentir os sintomas, né? Eu já vinha levando desde pequena muitas quedas. Mas era aquela coisa, desastrada, né? A que não presta atenção. Sem força. Sempre roxa, tomando vitaminas e mais vitaminas quando eu procurava os médicos. Passei muito pela negligência médica de dizer é fraqueza de adolescente, é fraqueza por conta da amamentação. É porque sofri um acidente de moto quando era adolescente, porque eu sofri um acidente de moto com meu irmão, tinha deslocado a patela por conta desse joelho, né? É por causa da escoliose. Enfim, inúmeras questões. Então, eu fui deixando pra lá, né? Não, é isso.
continuei a faculdade, comecei a trabalhar com educação infantil, numa escola aqui de Fortaleza, porque a minha vida sempre ficou entre Fortaleza e Pacatuba, né? Comecei a trabalhar numa escola aqui, fazendo faculdade, trabalhando com filho, né? Com marido, com casa. Puxado. Com toda aquela coisa muito puxada, a rotina muito puxada. E durante essa rotina eu fui percebendo cada vez mais enfraquecendo as pernas e os braços. Eu tinha dificuldade de subir no ônibus, tinha dificuldade de subir escada, caía o tempo todo. Realmente né? era coisa de errado Então, mesmo. era algo errado. A gente percebe quando tem algo diferente no nosso Isso. corpo, né? Mais do que qualquer outra pessoa, a gente se conhece, né? A gente conhece o nosso E corpo. isso, a área da saúde, deixa muito a desejar. A não Isso. querer ouvir a particularidade de cada paciente. Né? Exatamente. Aí eu tinha plano de saúde na época, procurei, né? Levei o meu esposo comigo para comprovar o que eu estava sentindo, né? E o médico fez um determinado teste lá, que era eu sentar no chão e levantar. E na hora de levantar, eu fiz a manobra de Gower, que é típica da distrofia. Entendi. E ele passou exames específicos e disse, não, você vai mostrar para neuro, né? E eu tava trabalhando, tava estudando, tava criando o meu filho. E no meio toda essa investigação de saber o que é que eu tinha. Procurei o neuro, quando ela viu os exames. Eu me assustei muito com o primeiro exame. Porque o primeiro exame era o CPK. Tá. CPK é para dar até 128, meu Deus, 5 mil. Eu disse, meu Deus, eu estou com uma doença muito grave, eu vou morrer. Meu Deus. Aí, quando eu procurei a neuro, ela disse, olha, isso é típico de uma doença que atinge os músculos, de uma miopatia, a gente só precisa saber se ela é de origem neuromuscular ou de origem reumatológica. Mas, de início, algo que eu tenho para lhe dizer é largue tudo. Ai, meu Deus. Mais uma vez, né? Mais uma vez, infelizmente, a falta da sensibilidade, Total. né? Mas aí a gente encontra esses profissionais assim, mas a gente também encontra profissionais que são Claro. acolhedores, né? Que foi o que aconteceu comigo posterior a isso. Eu fui à faculdade chorando muito, fui ao trabalho, pedi demissão, né? Pedi para sair porque eu não tinha condições de continuar, eu precisava pesquisar o que eu tinha. Fui na faculdade. Aí assim que eu cheguei, eu sempre conto essa história porque foi muito marcante para mim. Eu tenho, inclusive, ainda a foto dessa parede, né? Que tinha lá na faculdade. E anos depois foi que eu descobri que foi uma amiga minha que pintou. Que massa. É um cacto com uma florzinha nascendo e tem lá, apesar de tudo, florescer. Linda a frase. Aí eu disse, não, eu não vou desistir. Não é o momento. É Deus falando, né? Deus fala com a gente através de muitas coisas, né? Eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu sou uma pessoa de muita fé. E eu disse, não, eu vou procurar uma saída. Fui conversar com a coordenadora, na época era uma professora que é muito ligada a essa questão da educação inclusiva, que é a professora Adriana Lima Verde. Ela disse, Su, existe o regime especial, você não vai desistir, você vai continuar, você vai concluir. Então, graças a Deus, Deus foi colocando pessoas na minha vida, né? A minha família sempre me deu muito apoio para eu continuar. Na época eu disse, eu vou tentar... Eu vou desistir. Não, não vai. A gente tá aqui, a gente vai continuar, Isso é muito estamos importante aqui. pra todo mundo. E o apoio da família é essencial, né? Maria de Fátima Oliveira Silva é voz ativa na construção de políticas públicas. À frente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, ela defende a participação social como um instrumento de mudança. Trouxe uma amiga da luta forte. Eu já disse pra ela, quando eu crescer, eu quero ser igual a ela. Porque pensa na mulher forte que luta com força total. Porque quando a gente fala de mulher, a gente precisa também de representatividade. E aí eu trouxe minha amiga Fatinha. Fatinha, seja muito bem-vinda. Obrigada, Livinha, pelo convite. Né? Estamos aqui sempre juntas. Estamos juntas, né? Fatinha, conta para pessoas de casa quem é Fatinha. O que Fatinha fez quando criança, da onde é que ela veio, a família dela e até onde Fatinha está. Só para avisar que Fatinha, além de tudo, hoje ela é nossa presidente, que ela é nossa porque né, ela é chefe agora do Conselho da Pessoa com Deficiência daqui de Fortaleza, né, Fatinha? Já foi tantas coisas, mas aí conta, Fatinha. Quem foi Fatinha e quem é Fatinha hoje?
É uma história bem longa, mas assim, eu sou uma menina, né, do interior, do município aqui do Ceará, Canaã, Trairi. Vim para cá, para Fortaleza, aos 13 anos, trabalhar, né, para sobreviver e tentar ajudar meus 10 irmãos. Né, que Eita, sou- família grande. Isso, sou filha, né, de 11. Aham, Meu pai e minha mãe, meu pai ainda hoje é vivo, mas minha mãe já faleceu. certo. E aí, desde os meus 13 anos que eu estou aqui em Fortaleza e aos 20 anos, né, eu comecei minha perca de visão severa Uhum, e casei, constituí família. Aos 27, fiquei pior ainda da visão, Uhum. né, e a cada dia fui perdendo a visão. E aí foi quando eu entrei na luta, né, dos movimentos sociais. certo. Precisamente quando eu cheguei no bairro Grande Bom Jardim. Né? Foi. Quando eu casei, né, em 92, eu fui morar no Bom Jardim e lá, né, eu conheci as pessoas que, na época, né, estavam na luta Sim. por moradia. Uhum. E aí, como eu morava de aluguel, né, eu me engajei nesse movimento lá e de lá para cá não saí mais. Aí foi só de movimento em movimento, né, nas lutas sociais. Isso. E aí, quando a gente se fala em lutas sociais, onde é que você já participou dessa luta? Em que projeto você já passou? Já passei por vários, né? Mas um deles, que ainda hoje eu estou militando mesmo, né? Sim. Nos conselhos de direitos, né? Sim, O sim. primeiro conselho que eu militei foi do Conselho de Saúde, depois Conselho de Educação, e aí veio assistência, moradia, segurança, pessoas com deficiência, né? Que aí foi na época que a nossa prefeita Luiziane Lins ganhou as eleições. Em 2011, a gente começou, né, na luta para criar o Conselho de Direito das Pessoas com Deficiência do município de Fortaleza. E como foi isso, esse início? O que é que te fez pensar que precisávamos falar cada vez mais? O que me fez foi justamente a minha perca de visão, né? Como eu já falei, que eu comecei a perca aos 27 anos bem severa, no segundo parto, né, da minha segunda filha, na hora do parto. E aí foi quando eu disse, eu preciso fazer algo, né, por mim E por todos. e por todos. Entendi. E aí foi quando eu tive uma grande depressão por conta da perca de visão. Eu me achei numa situação muito, muito ruim, porque eu com uma filha de 4 anos, uma recém-nascida, uma pessoa cega, né, que sempre trabalhou, nunca dependeu de ninguém, desde os 13 anos de idade. Sim. E aí eu me tornei assim uma pessoa, naquele momento, naquela situação, eu me sentia incapaz. E aí eu disse, não, eu preciso fazer algo por mim e por todos. E aí foi quando eu me engajei mesmo na luta dos conselhos de direitos. E foi quando foi criado, em 2011, né, o Conselho da Pessoa com Deficiência. Eu me engajei mesmo na luta. De lá para cá, não parei mais. Mesmo antes da LBI, né, amiga? Bem antes da LBI. Bem, da Lei Brasileira de Inclusão. E o que é o CONDEFOC, que é o nosso conselho? Conta para pessoas de casa. O que é que a gente faz lá? Hoje, né, o CONDEFOL é o Conselho da Pessoa com Deficiência de Fortaleza. Lá, a gente faz o quê? A gente vai lutar, a gente luta, a gente diz o que a pessoa com deficiência precisa no seu dia a dia. Qual é o tipo de política que ela precisa, que aí ela está inserida em todas elas, né? Como eu já falei, em educação, segurança, moradia, saúde, assistência social, todas elas, as pessoas com deficiência, elas estão inseridas em todas as políticas públicas. E é lá que a gente, né, leva essa luta, leva esse grito e dizer que nós estamos aqui. E para que viemos. E de que forma o cidadão ele pode participar dessa luta? Sem ser a pessoa com deficiência, mas também a pessoa com deficiência. As pessoas com deficiência e sem deficiência, ela pode participar, gente, de qualquer um tipo de conselho, né? Os conselhos específicos, como o nosso, de pessoas com deficiência, para fazer parte dele, né, como conselheiro de direito, ele precisa ser uma pessoa com deficiência. Ou estar na luta, né, daquela Exato. pessoa com deficiência, como entidade, como pessoa, como grupo, né? Ele precisa estar inserido em algumas dessas políticas. Sim. Mas as pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência, que eu costumo às vezes eu costumo dizer e brincar, né, que não existe ninguém sem deficiência.
Todos nós temos algum tipo de deficiência. Às vezes escondida, às vezes visível, mas todos nós temos. E aí, as pessoas que se dizem normais, elas podem participar, sim, de qualquer conselho. Tanto como conselheiro, quanto como convidado. Na prática, esse exercer o controle de políticas social, como é que ela é feita? O nosso controle social das políticas das pessoas com deficiência é exatamente os conselheiros, né, que foram eleitos. Eles participam, eles levam suas demandas e a cada secretaria a gente leva, né, o que a gente discutiu, o que a gente propôs, o que a gente decidiu nas nossas reuniões. Então, a gente leva, exemplo, para a educação. Sim. A gente está precisando que aquela escola, a Secretaria de Educação, ela leve as pessoas que hoje é lei, a gente sabe, né? Sim. É um direito também já garantido. Receber as pessoas com deficiência nas escolas e ter também uma pessoa, né, que esteja ali ao lado da professora, do professor, como apoio, para receber essas pessoas. Né? Então, a gente leva essa política para a Secretaria de Educação, assim como a saúde, que aí vem as cadeiras de rodas, fraldas, medicamentos de alto custo, entre outros. Próteses, né? As órteses e próteses, então, e entre outros serviços, né? Então, a gente precisa dizer, né? Essa política precisa ser efetivada. Então, cada uma delas tem o seu local que a gente leva as nossas demandas e lá a gente vai lutar e dizer que a gente precisa que ela seja executada. E antes antes, mas ainda é, né? Mas bem menos. A gente luta por isso para acabar. A gente se inserir nas decisões públicas, né? As pessoas. Sempre foi muito desafiador, né, amiga? Para estar em excesso e para que eles possam nos ouvir de verdade, né? Nos entender de fato a nossa demanda, né? Sempre foi muito desafiador. E vai ser sempre, viu, amiga? Eu costumo dizer, a gente nunca, né, vai ter tudo, mas a gente não pode jamais calar. A gente tem que estar sempre dizendo. A gente está aqui, né? Nós somos pessoas com deficiência que precisa que as políticas sejam efetivadas do jeito que a gente precisa. Né? Então, a gente tem que estar sempre dizendo, sempre ali. O desafio continua, Isso. vai ter sempre. Mas a Isso. gente também não pode parar, não pode Não calar. pode se desistir, né, amiga? Quando a gente fala sobre inclusão, vamos falar sobre acessibilidade, né? Direitos garantidos. Histórias diferentes, propósitos em comum. Mulheres que inspiram pela coragem, pela sensibilidade e pela determinação de transformar realidades. Porque quando mulheres ocupam espaços, a sociedade avança. Pode inspirar a edição especial Mulheres Inspiradoras, uma homenagem da TV Câmara Fortaleza a todas as mulheres que fazem a diferença todos os dias.